Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bem, hoje a gente inicia a nossa primeira aula de empreendedorismo aplicado à estética, né? Então, o que é ser empreendedor, né? O porquê que a gente está estudando esta disciplina na escola, né? Então, vamos entender um pouquinho disso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que como que é a característica de um empreendedor, né? Então a gente vê que no dicionário da língua portuguesa Aurélio, empreendedor é aquele que empreende, é aquele que é ativo, aquele que é arrojado, é aquele que empreende. Então, é aquele que pega todas as informações que ele tem e leva ao próximo, né? Ou tem ideias inovadoras. No dicionário informal, é aquele que cria opções de melhor desempenho na sua vida profissional, né? Aquele que visa ter um ganho, ter um lucro, né? Então, é sempre transformar as nossas rotinas de trabalho de forma que nós possamos ser muito mais produtivos, ter ideias inovadoras, ter ideias desafiadoras, porque a gente precisa sempre fazer uma análise do mercado que a gente está. E como que a gente faz isso? Através de ideias, através do posicionamento. Então, a gente pensa e fala, nossa, eu estou me formando na ESA e como que eu posso fazer para ser diferente, né? Então a gente precisa ter uma visão de dono do nosso próprio negócio, né? Então é a capacidade que a gente tem de projetar novos negócios, de idealizar coisas. Se a gente for se arriscar, sempre com o pé no chão, né? Sempre com uma análise antes e não sair comprando tudo, sair, sei lá, às vezes, de repente, a gente vai numa feira e a gente compra tudo que a gente vê. E a gente nem se dá conta se a gente vai usar tudo aquilo, né? E por que, que a gente comprou tudo aquilo? Então, isso não é empreender. Isso é, às vezes, ter ansiedade das coisas, né? Bom, partindo dessa premissa, desse princípio, o que é ser empreendedor, né? Então é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização, né? Sabe-se que o empreendedor possui atitudes e comportamentos, né, que contribuem para o sucesso desse negócio. Então, eu analiso o meu perfil, eu busco trazer algo de novo, né, de estar novo no mercado, eu busco saber o que, que a minha população quer. Dá trabalho no começo? Tudo, gente, dá trabalho, porque é o nosso trabalho, né? Então a gente precisa pesquisar, né? E ela está sempre ligada à importância de a gente ter uma economia e não perder valores, né? Outra coisa, do que é necessário para ser um empreendedor de sucesso na estética, né? Então, gente, a estética é a área que mais cresce no mundo. Sabe por quê? Ninguém quer ficar velho, ninguém quer ficar gordinho, ninguém quer, de repente, ter um pneuzinho. Todo mundo está no advento das cirurgias plásticas, então o pós-operatório está aí. Então, eu preciso olhar para esse mercado e ver o que tem e o que eu posso fazer de diferente. Todo mundo faz pacotes parcelados, né? Olha, tal pacote custa tanto e eu faço em 5 vezes. Ou eu dou desconto à vista. Isso todo mundo já faz. E por que não a gente pensar, né, em, em uma forma de valores? Olha, eu tenho um plano que ele é de X reais e durante esse mês você faz todos esses serviços por esse valor. Se você quiser, eu tenho o plano X. E aí você pode fazer todos esses serviços durante esse mês. Isso deixa o cliente mais solto. Então, pode ser que uma semana ele quer fazer facial, a outra semana ele quer fazer corporal, e ele faz. Só que a hora que ele adquiriu o pacote, aí a gente fala, olha, é ideal que a gente siga um pacote. Então, se você optar por tratar, né, por tratar o rosto, então vamos pelo menos 5 sessões tratar o rosto, né, que é o mínimo.
Se você optar por tratar corpo, 5 sessões. Então, não deixe engessado. Então, assim, ó, limpeza de pele, R$ 120, e é isso que vai fazer. Não. Transforme um pacote de R$ 120 em várias coisas que ele pode fazer. Então, vamos lá. Limpeza de pele é 120. Uma higienização, uma hidratação e uma ionização também é 120. Você pode também fazer um detox facial com uma microcorrente e uma corrente galvânica, também é 120. Então, gente, ele tem 3 serviços no mesmo valor. Então, isso deixa o cliente mais solto, né? Então, ele pode escolher o que ele quer, porque às vezes ele fez a limpeza de pele, mas eu não quero fazer de novo a semana que vem. Não prenda ele. Então, ofereça outros serviços que dentro desse valor, ele pode fazer várias coisas, né? Então, e todo mundo quer manter a pele bem cuidada, uma boa apresentação, e esse que é o boom do negócio, né? Então, gente, por muito tempo, os cuidados também com a estética só foi aí dado para as mulheres. Hoje não. Hoje tem muito homem que busca esse consumo. E às vezes a gente se vê acuada para trabalhar, né? Com esse nicho masculino. Não pode ter medo, né? Primeiro, gente, que a gente está se formando profissionais éticas, né? A maioria de vocês já devem ter tido ética, se não tiveram, vão ter, de que a gente precisa ser e ter um padrão ético, né? Então, a vestimenta fala muito da gente, né? O estilo de roupa, a maquiagem, né? O nosso comportamento fala muito da gente, né? Então, tudo isso reflete no cliente. Então, se um cliente ou uma cliente até abusar de alguma parte, a gente pode sim olhar para esse cliente, olhar para esta cliente e falar: olha, se limite ao seu espaço, né? Eu acho que você está confundindo os tratamentos. Eu sou uma profissional séria e estou aqui para atender ao proposto. Da próxima vez, a gente encerra por aqui a nossa sessão, né? Não ter medo, né? Mas é saber ser ética, né? Então, gente, para ter sucesso na estética, né? Não é apenas abrir um negócio e pensar que vai chover cliente. Não. É preciso preparar, encarar o mercado, saber como quantos profissionais comigo se formam. E eu preciso ser diferente. Eu preciso me fazer aparecer. Como? Mídias sociais, redes sociais, dando um agrado para minha cliente, né? Olha, cada 6 sessões de tal coisa eu te dou uma hidratação, uma esfoliação, ou se você trabalha em um salão de beleza, faça parceria, né? Três serviços com vocês, ganha, sei lá, se for um salão de beleza, ganha uma hidratação, ganha sei lá, não sei, vamos pensar aí juntos, ganha de repente uma mão, fazer uma mão, ou, olha, você ganha uma sessão de plataforma vibratória, você ganha uma sessão de fortalecimento muscular, faça 3 sessões comigo e você ganha uma aula grátis de zumba na academia tal. Procure parceiros, né? E aí as pessoas vão se interessar e as coisas começam a girar, né? Então, a característica do bom empreendedor é, primeiro, o comportamento dele, né? Então, tenha sempre um comportamento que vai influenciar, mas influenciar para o bem, né? Então, também o meio em que você vive é determinante. Então, se você está num meio, né, ou num espaço onde está cheio de fofocas, isso não vai te levar a um bom lugar. Se a cliente chega e você está sentada em um banco à espera dela, isso não causa boa impressão, né? Se você está andando pelo espaço com o jaleco, isso também não causa boa impressão, né?
O jaleco tem que estar dentro da tua sala, ele tem que estar higienizado. A sala, quando a cliente entrar, já precisa estar preparada, não pode estar bagunçada. Então, você precisa ter autonomia, decisões corretas, autoconfiança e otimismo. Se você optar por trabalhar sozinha, muito bem, mas tem um nicho de coisas próximas, né? Dê uma infraestrutura para ela. Ah, o meu espaço é pequeno, eu não tenho como dar garagem, eu não tenho como dar estacionamento. Conversa com alguém, né? Olha, você pode fazer parceria comigo? Ai, qual é a parceria? Olha, a fulana para ali e de repente eu te dou X reais. Então, assim, vá fazendo. Você é pequena, mas você precisa existir. Eu sempre falo para todas as minhas alunas que produto escondido na gôndola do mercado não se vende. Então, se você começar a imaginar, quando você vai ao mercado, por que tem várias pessoas que colocam vários produtos no mercado inteiro? Porque é o produto que mais tem que ser visto. E quanto mais ele é visto, mais ele é lembrado. Se eu quero ter uma mídia social, ela precisa ser somente social. Não pode envolver a minha vida pessoal com a minha mídia social. Por exemplo, eu tenho um Instagram que é meu e tenho um Instagram de professor Rodrigo. Então, a minha vida pessoal é um Instagram e a minha vida profissional acadêmica é outro. Então, a gente precisa disso. E sempre ter serenidade e perseverança. Não ter medo do fracasso, né? Se a gente tenta uma coisa e, de repente, não deu certo, faça daquilo aprendizado. Para que lá na frente você não cometeu o mesmo erro, né? Outra coisa, tem energia, né? Sempre esteja de bem com a vida para trabalhar com o seu público, né? Se preciso for trabalhar mais horas, trabalhe, mas não deixe o seu cliente sem um horário, né? Procure administrar tudo isso. Se for um homem, marque um horário que o teu espaço não esteja cheio. Muitos homens não gostam de estar com muita gente. Eles não gostam, de repente, de saber que muitas pessoas estão olhando para ele, né? Tenha intuição, né? Lute contra muitos impostos, né? Crie feedback do seu comportamento, se autoanalise, né? E sempre controle todos os seus recursos e finanças. Não saia por aí gastando, né? Seja sempre orientado por alguém. Olha, procure seu pai, sua mãe. Ah, professor, eles não entendem disso, mas eles entendem do melhor, que é a vivência humana. Pai, mãe, você acha que isso é interessante para mim? Você acha que isso vai dar certo? A gente só sabe se isso vai dar certo ou não se a gente lutar. Nunca seja podada por ninguém. Ah, eu não quero que você faça isso. E se essa pessoa faltar? Você deixou de fazer muitas coisas porque o outro não quis. E aí? Será que isso vale a pena? Será que somos autossuficientes para impedir que alguém faça alguma coisa? Então, traduza sempre os seus pensamentos em ações. Defina o que você deve aprender e tenha visão, né? Amores, famílias, constituições precisamos ter, mas não podemos estar aprisionados em relacionamentos para que a gente não cresça, né? Por que eu digo isso? Porque a gente tem que pensar na gente, né? Ninguém é eterno e ninguém é autossuficiente para ficar bancando a gente. Então a gente precisa, sempre com muito respeito, sempre com muita ética também, né? Tem a gente capacidade para influenciar as pessoas positivamente, capacidade de assumir riscos moderados. O empreendedor, ele não pode ser aventureiro, porque ele assume e calcula todos os riscos antes. Não vá lá sem saber o que tem. Se eu vou próximo de um penhasco, eu vou sabendo que ali é um penhasco. Então eu vou com mais cuidado. Então sempre tem que ser assim. E mantenha sempre um nível de consciência. Igual a figura aqui mostra.
Examine tudo. Examine a sua ideia, examine qual é o seu público, examine qual é a chance disso dar certo. Mas como eu faço isso? Gente, pesquisando. A gente precisa pesquisar. Nunca pise em solo arenoso demais. Pesquise. Se ele é arenoso demais, o que eu posso fazer para pesquisar, para andar e não afundar? Então, é dessa forma que é ser empreendedor. Não tenha pressa para as coisas, né? Eu sempre digo que quando a gente tem pressa para muita coisa, a gente é até estranho, mas parece que quem tem pressa para almoçar, almoça comida não muito bem feita ou comida crua, né? Então, quem tem muita pressa para muita coisa, às vezes não faz bem feito. As coisas planejadas, ela é bem pensada. Porque às vezes na pressa você fala, por que eu não pensei isso? Porque você não se deu tempo de pensar, tá? Então, o perfil do empreendedor, né, ele tem que ser orientado, né, para realizar os desafios. A gente precisa saber se a gente gosta de trabalhos rotineiros ou repetitivos. Se eu me dou bem mais com o facial, para que eu vou me aventurar no corporal? Então, se especializa. Não esqueça de que a gente é ser humano e a gente precisa reciclar. E conhecimento não ocupa espaço. Então, faça cursos, tá? E sempre quando vocês forem comprar alguma coisa, saiba se o meu público vai aceitar, né? De repente tem os aluguéis de aparelhos. Saiba se meu público vai aderir. Pergunta, faça uma pesquisa antes. Quando essa pesquisa estiver pronta e você viu que teve aderência, aí você pega e vê quanto custa o aluguel daquilo. Ah, custa 700. Então tá. Quantas pessoas aderiram a esse pacote? 5, tá bom. Então eu pego esses 700, né, que é o quanto eu vou pagar, e tento pedir um sinal para aquelas pessoas, para aquelas 5 que estão garantidas, que é uma forma de garantir também o pagamento da sua máquina. Não vá alugando uma máquina, tendo gasto, sem saber se você vai ter aderência àquele serviço. Às vezes muitas pessoas falam, eu quero fazer, a hora que chega, não vem. Só que você já alugou. Então, tenha sempre predisposições para riscos moderados, mas calculados, né? Então, transforme sempre sua ideia em algo concreto. Parece ser louco. Então, estude um pouco mais. Pergunte para os seus professores, né? Nós todos da ESSA, a gente está aqui para orientar vocês. Então, eu quero fazer tal drenagem linfática. Quem foi a minha professora de drenagem? Foi tal. Vou lá e pergunto, o que você acha disso? É legal? Com a sua experiência? Ótimo, né? Nunca faça as coisas atropeladas. Se tem dificuldade em trabalhar em grupo, que é um pecado, porque hoje a gente vive em grupo, a gente precisa, procure examinar internamente você. Como que eu faço para conseguir viver em grupo? Porque parcerias é a melhor coisa, né? E questione e saiba responder aos curiosos, né? Porque quando ele vai adquirir um serviço, ele quer saber o que é. Então, como que é ter perfil de um empreendedor, né? É eu saber facilitar para negociar com as pessoas. Não perca um trabalho porque você não quer tirar R$ 1. Todos os grandes empreendedores nunca foram ricos, eles estão ricos, né? Então, Bill Gates não era rico, Silvio Santos não era rico, né? Você pega aquele dono da empresa Gendai e Shining Box, não era rico. O Apolinário, dono da Polishop, não era rico, né? Mas souberam empreender, né? E souberam fazer o marketing. Então, assim, fiz trabalhos, poste, mostre o teu resultado, mostre que você sabe, mostre que você tem habilidade, que você tem competência para aquilo. Seja comunicativa, tenha raciocínio rápido. Lidere pessoas em vez de ser lideradas, né? Nunca se canse, não mostre canseira para o seu cliente.
Não mostre apatia para o seu cliente. Conte com a sua boa saúde. Esteja preparada sempre para lutar. E sempre deseje, sempre, ser muito bem-sucedida, né? Conte com o apoio da sua família. Tenha uma certa experiência administrativa. Se não tem, procure cursos, como eu vou deixar para vocês do Sebrae. Nunca pare, né? Sempre esteja, né, à luz do seu negócio, né? Tem experiência de trabalhar com prazos apertados. Tem gente que chega e quer ficar magra em 10 sessões. Não prometa aquilo que você não consegue realizar. Mas leve a cliente a entender que em 10, 12 sessões você pode dar um bom resultado. Use produtos bons, né? Use produtos reconhecidos de boas marcas, né? Esteja acostumado a resolver as coisas rápidas. Pense rápido, né? E tenha sempre habilidade financeira. Guarde parte do seu dinheiro, né? Não gaste tudo, né? Imagine se a gente pensasse só assim, viesse a pandemia, vocês precisam fechar, e aí? Como que eu faço? Eu não guardei dinheiro, eu não soube empreender, e aí eu fico em casa sem emprego, né? Se a gente sempre for estar à mercê de alguém, a gente nunca vai crescer demais, né? Então, a gente tem que ser, às vezes, dono do nosso próprio negócio, ou ser parceiro daquela empresa. E aí os dois crescem juntos, né? Quando a gente torna parceiro, a gente tem uma independência. E isso é importante para a gente, tá bom? Então, saiba empreender. Então, gente, empreender é ter estratégia, é ser motivado, é saber qual é o meu público-alvo, é eu planejar, é eu ter ideia. Se a ideia é muito parecida com a dos outros, inove. Seja um marketing, tenha visão, né? E saiba a localização de onde você vai trabalhar, tá certo? Então, empreender, a gente pode começar dentro de casa. Liste talentos e desejos, procure um padrão, converse com amigos e familiares de vocês, pesquise muito, procure quem já fez aquilo e tente fazer um pouco melhor. Monte um pequeno plano de negócio, encontre pessoas. A gente não vive sozinhos, né? Tenha o seu negócio, mas seja parceiro de outro, tá? Então, como que a gente empreende em 5 passos? Tenha boa ideia, faça planejamento, estude. Nunca deixe de estudar, né? Busque parcerias, sempre, tá? E não espere, porque as coisas não acontecem com a gente esperando, né? Então, muitas das pessoas se renovaram na pandemia e estão melhor que antes, né? Então, procure sempre renovar. Então, faça daquele pequeno limão, é um clichê, né? A sua limonada. Mas é isso, né? Mas procure saborear também essa limonada. Certo, meninas? Eu deixo para vocês aqui a atividade que será a composição da nossa nota, né? Então, é um exercício que vocês me entregarão no final deste 4 encontros, hoje é o primeiro, né? Que é, com base nos temas que a gente está estudando, como as ideias de negócio foram surgindo na cabeça de vocês. Apresente para mim uma ideia que é empreendedora, levando em consideração o cenário do mercado atual. Bom, hoje era isso que a gente tinha para falar. Tem um vídeo para a gente assistir na plataforma e depois a gente vai discutir juntos, tá bom? Grande beijo e olha, mente empreendedora sempre. Até a próxima aula, se Deus quiser. E obrigado por escolher a essa. Tchau, tchau.